Nesse momento, eu vou te representar e fazer todas as perguntas que você vive mandando pra Tonton, que você vive em dúvida durante o jejum. Então vai ser papo. Falei, Tonton, é sim, não, sim, não, sim, sim. Tonton, café com canela quebra o jejum? Não. Café com leite quebra o jejum? Quebra. Qual o jejum? Todos, metabólicos, fisiológicos. O leite tem açúcar do leite, que é a lactose, e se não tiver lactose, vai ter glicose e galactose, quebra dos dois jeitos. O café não quebra nem o metabólico? Não, o café expresso, o café passado, ele não tem calorias, então não quebra nenhum jejum. Adoçante quebra jejum? Dependendo do adoçante, ele pode ter alguma caloria, então em excesso poderia vir a quebrar, mas a questão não é nem quebrar, é a resposta que se manda para o cérebro de estar comendo algo doce e poder te estimular a fome. Então o ideal seria não usar adoçante ou no máximo um pouquinho de stevia pura. Tá. Limão quebra o jejum? Não, apesar do limão ser uma fruta e ter um pouquinho de açúcar, a quantidade de caloria presente no limão é muito pequena, então não quebra o jejum. O creatina quebra o jejum? Não, mas eu acho um grande erro tomar creatina em jejum, porque ela é melhor absorvida quando tem comida na refeição. Então, por exemplo, assim, você vai quebrar o jejum, você vai estar no almoço. Aí deixa para misturar com um pouquinho de água, creatina, no final do almoço, é bem melhor absorvida. Não que eu não possa tomar em jejum, mas o ideal é perto da refeição. Eu vou falar por mim, se eu tomar creatina em jejum, me dá enjoo. Algumas pessoas pesam, é verdade. Eu sinto bem. O raspador de língua, ele dura para sempre? O de cobre dura para sempre, e o cobre, ele não permite que bactéria, nenhum micro-organismo fique aderente ali, porque o cobre tem essa propriedade. Aí tem que cuidar com os que usam aqueles de plástico, de farmácia, que ele é bom, tem que higienizar bem, mas ele não vai durar tanto tempo. De cobre para a vida toda. O que é glutamina e por que é bom tomar em jejum? Glutamina é um aminoácido não essencial, mas pode ser chamado de semi-essencial. Quer dizer que na teoria não precisaria ingerir, mas na prática muitas pessoas precisam sim ingerir. Pessoas que fazem muito esporte, pessoas que têm um ritmo de vida muito estressante, depletam mais glutamina. Depletam seria tipo assim, usa mais, e aí precisa mais. E a glutamina tem uma função muito interessante para ajudar a regular o metabolismo de glicose e também para ajudar na função intestinal. Além do que, se utiliza muito para recuperação de pós-cirurgia e ainda para a questão de imunidade. Não é o suplemento número 1, sem sombra de dúvida, o primeiro que eu compraria seria a creatina, mas é um suplemento que quem puder investir vale a pena, e de manhã em jejum por conta da função intestinal. Perfeito. Própolis quebra o jejum? Não quebra, e a gente só tem que ter o cuidado que adolescentes, gestantes, lactantes, idosos têm que preferir própolis aquoso ou até própolis em cápsula, ou talvez em alguns casos não usar, e o própolis convencional, que todo mundo conhece, que é o própolis alcoólico, aí é para 90% dos adultos, mas ele não tem caloria, não quebra o jejum. Só que tem gente que não consegue tomar própolis puro e compra mel com própolis, e aí o mel vai quebrar o jejum. Não. Então tá, mel quebra jejum. Impossível tá em jejum usar mel. Isso, daria para usar o mel como uma sobremesa depois do almoço, alguma coisa assim. Pessoas que precisam tomar remédio de manhã e vão estar praticando jejum, pode? Boa pergunta. Tem muitas pessoas que usam o hormônio da tireoide, T3, T4, Puran, Sintroid, enfim. Nutrição. Também. Não interfere, tá? Não interfere. Só que em alguns casos eu recomendo para questão de saúde fazer a água com uma pitadinha de sal integral, uma graminha de sal integral nesse período que está de jejum. Mas preserve o uso do remédio igual. Tonton, ela escreveu que ela precisa tomar um remédio que o médico passou para ela, mas tem que ser junto com uma refeição. O que ela faz? Isso acontece muitas vezes do médico prescrever um remédio, pedir para ela tomar logo de manhã, perto do café da manhã. Aí a questão é muito simples. A primeira refeição do dia, em vez de ser às 7, às 8 ou às 10, vai ser o meio-dia, por exemplo. Ela simplesmente espera para tomar o meio-dia. Não afeta nada. Não precisa ser de manhã cedo. Ela vai tomar o remédio e continuar junto com a primeira refeição. Só que a primeira refeição não vai ser mais tão cedo. É que nem se dormisse mais no final de semana. Acordou? Super Coffee quebra o jejum? O Super Coffee em especial, o mais conhecido de todos eles, não quebra o jejum. A quantidade calórica e de carboidratos ali não é significativa para quem toma até uma dose. Mas se você começar, quem sabe, tomar muitas doses ou misturar com café com leite, outras coisas, aí talvez já quebrasse. Tá. Pré-treino, que contém açúcar em forma de ingrediente, contém coisas que quebram o jejum? Alguns pré-treinos, de fato, tem maltodextrina, palatinose, quebra o jejum. E tanto o Super Coffee, esses cafés pré
pré-treinos e pré-treinos em geral, eles podem ser muito estimulantes para a pessoa tomar de manhã em jejum e seguir nesse jejum. E aí teria uma questão que tomar muito estimulante em jejum pode queimar mais massa muscular. Então não abusem do café, não abusem de pré-treinos e usem substâncias que nem Super Coffee com extrema moderação. Óleo de coco quebra o jejum? Óleo de coco é uma gordura, não tem carboidrato, não tem proteína. Algumas pessoas têm uma boa digestibilidade dele, eu e você não tanto. Pode ser interessante para dar energia. Tem famoso aquele, né? Você misturar óleo de coco com café, com um pouquinho de manteiga ghee. Bulletproof Coffee. Não quebraria o jejum metabólico. O fisiológico quebra, porque tem caloria. Lembrem, tudo que tem caloria quebra o jejum calórico, o jejum fisiológico. Agora, quando a gente fala de metabólico, que é manter os níveis de glicose e de insulina baixinhos, não. O óleo de coco em pequenas quantidades, a manteiga ghee, o café, não vão fazer a glicose e a insulina subir muito, então daria para usar. Perfeito. Quem faz reposição de ferro quebra o jejum? Não, a maioria das suplementações de ferro, claro, podem ter exceções, mas a maioria das suplementações de ferro, geralmente é ferro bisglicinato e vitamina C, ou algo do gênero na composição. Não tem um valor calórico significativo, mesmo que às vezes na cápsula contenha açúcar ou contenha lactose, a quantidade é muito pequena, não quebra o jejum. Mas normalmente suplementação de ferro a gente faz mais perto da refeição, então talvez não fizesse sentido tomar de manhã cedo. Perfeito. Dor de cabeça durante e após o jejum é normal? Normal não é. Comum não é, mas acontece. Quais situações que isso acontece? A pessoa está muito inflamada, muito intoxicada, está com aquela buchada, está com aquele estômago alto. Vem de um reflexo de alimentação. Isso, péssimo. E aí o corpo já se habituou naquele caos. Aí ela entra no jejum nos primeiros dias e não toma água o suficiente, possa vir sim a ter uma leve dor de cabeça, que normalmente tomando bastante água resolve. E após o jejum, se ela ficou muito tempo sem comer e já fez um jejum avançado lá de 20 horas e não estava pronta ainda, e quebrou esse jejum com carboidrato, pode ser que após o jejum ela também sinta uma leve dor de cabeça, mas aí foi por um erro da alimentação que ela cometeu. Se seguir as nossas aulas, os cardápios, não terá dor de cabeça. Se terá, a água resolve, e raros os casos a gente pode usar um chazinho de hortelã-pimenta, um chá de camomila. Eu gosto de fazer chá de camomila, eu faço da camomila mesmo, e aí eu pego a camomila e ponho no local que está doendo a cabeça, além de tomar o chá. Resolve sempre. Perfeito. Suco verde quebra o jejum? Normalmente o suco verde as pessoas colocam lá couve, espinafre e uma água de coco e uma maçã. Água de coco tem açúcar, maçã tem açúcar, então infelizmente quebraria o jejum. Agora, se a pessoa quer fazer um suco verde com água filtrada e vai usar só verduras e legumes, em pequena quantidade não quebraria, porque basicamente seria fibra. Quem tem esofagite pode fazer jejum? Casos de doenças ou diagnósticos específicos relacionados ao trato gastrointestinal, uma síndrome do intestino irritável, uma doença de Crohn ou coisas do gênero, uma esofagite, a pessoa precisa ter a liberação do seu médico e do nutricionista antes de entrar para fazer jejum, porque tem alguns cuidados específicos que tem que ter, mas já tive inúmeros clientes, centenas de clientes com esofagite, com Crohn, com intestino irritável, que fizeram jejum e melhoraram muito o quadro. Mas sempre tem a liberação do seu médico e nutricionista antes. Tomar água de coco durante o jejum quebra o jejum? Quebra. A água de coco é uma delícia, é um alimento para repor eletrólitos fantástico. A água natural de coco, direto do coco, então melhor ainda. Só que você vai ter ali, dependendo do tamanho do copo, umas 10 gramas de carboidrato. Então um copinho talvez não quebrasse. Agora ficar tomando durante todo o jejum, já vi muitas pessoas errarem por causa disso. Porque, querendo ou não, Dri,
Se você pega 1 litro de água de coco e você toma nas 16 horas de jejum, você vai ter um estímulo ali de aumentar um pouco a glicose e a insulina, porque está entrando o açúcar da água de coco. E aí você não entra num jejum realmente, e então não que ela engorde, porque tem pouca caloria, mas ela vai te atrapalhar. Entendi. Água com gás quebra o jejum? Não, a água com gás nada mais é que água normal adicionado de dióxido de carbono. A questão é que países que nem Brasil e Estados Unidos, eles só têm água com gás artificial. E lá em Portugal, por exemplo, a gente tem água das pedras que é naturalmente gaseificada na fonte. Faz mal a água? Com gás artificial normal, mas ela pode ficar te estimulando a rotar, por exemplo. Eu tomo muito. Aí, não que a água com gás faça mal, pessoal. Entre uma pessoa que toma água e uma que toma água com gás e uma que não toma água, é melhor que uma água com gás, sem sombra de dúvida. Mas não em excesso. Eu adoro água com gás, mas eu sempre procuro as que são com gás natural. E sei lá, dos 3 litros de água que eu tomo por dia, um copinho só é com água com gás. Então, alternem entre água com gás e água normal. Posso chupar chiclete e bala durante o período de jejum? Tô com mau hálito, vou colocar um chicletinho. Bom, se você tá com mau hálito, mascar um chiclete só vai mascarar. Para resolver o mau hálito, tem que usar o raspador de língua de manhã e ter uma higiene de escovar os dentes após as refeições, óbvio. Pode ser que você tenha um pouco de mau hálito também, porque você está low carb e fazendo jejum sempre numa cetose, que o seu metabolismo acaba indo para o metabolismo de gorduras, digamos assim, né, para um outro metabolismo que não de glicose, e aí você tem um sabor, um gosto diferente na boca. Normalmente, escovar os dentes e o raspador resolve, só que as pessoas elas não querem fazer as alternativas naturais e acabam indo direto. De bala, praticamente 99% das balas que tem em supermercado tem açúcar, e geralmente quantidade bem grande de açúcar, então 2, 3 balas já quebraria o jejum. E chiclete, muitos têm 0 caloria, mas tem muito adoçante, então acaba muitas vezes te dando mais fome por você estar estimulando. Além disso, ficar mascando ali muito chiclete pode atrapalhar a questão digestiva, já que você vai estar estimulando a função do trato gastrointestinal. Perfeito. Quem amamenta pode fazer jejum? Bom, a questão da amamentação ela é muito individual, então a pessoa sempre tem que passar pelo nutricionista, médico, enfim, então fazendo acompanhamento, mas no nosso time a gente já atendeu várias mamães aí de primeira viagem, inclusive, que estão aumentando, e elas têm um período em que o bebê dorme ali e que elas conseguem fazer jejum e se dão muito bem. A questão principal é, se a mulher já fazia o jejum antes de engravidar, e aí depois da gestação ela está fazendo um jejum de 12 horas e está com o leite em dia, tudo bem. Agora, aquela mulher que nunca fez jejum na vida, está amamentando e ainda está tendo alguma dificuldade, que não está tendo leite suficiente, talvez o jejum não fosse ser o ideal nesse momento. Quem tem pressão alta, o jejum ajuda? Olha, até hoje eu não tive um caso de pessoa que tem hipertensão e que fez jejum e que não ajudou. Não tive um caso. Todos eu vi melhorar. Só que prometer isso para quem está assistindo, eu não posso. Então, provavelmente vai melhorar e provavelmente, se essa pessoa fizer o jejum correto e tomar bastante água, ela até pode, muitas vezes, o médico chegar, avaliar ela e dizer, olha, Adri, você não precisa mais do remédio da pressão. E já aconteceu. Porque a saúde dela melhorou e aí o médico decidiu retirar o remédio. Até falando do meu sogro, o Tonton estava cuidando dele, porque estava com pressão alta, e a recomendação de Tonton foi exatamente o jejum intermitente. Isso. Refrigerante zero quebra o jejum? Não quebra o jejum, mas é uma bomba de uma química totalmente artificial, né? Porque você tem lá corante, você tem uma água com um monte de coisa química que tem um pH extremamente ácido, então pode estimular aquele centro da fome e é extremamente negativo para a saúde. E alguns dos corantes que tem ali são associados a estímulo excitatório, a pessoa ficar mais ansiosa. Alguns outros são associados até a alguns tipos de câncer, inclusive alguns adoçantes que tem ali. Quer dizer que eu tomo um pouco de Coca Zero e vai dar um problema? Não. Só que a questão é qual quantidade você toma e com que frequência. E para mostrar para vocês que a gente pode ter uma vida saudável sem ser radical, se de vez em quando tomar um pouquinho de refrigerante zero, uma latinha, vai te tirar um paladar de doce que você estava habituado, ok. Mas isso tem que ser uma transição. Porque
sei lá, você pega uma menina aí de 21 anos, foi acostumada pela família a tomar refrigerante zero sempre. Aí ela começa a fazer um jejum agora. Não é do dia pra noite que ela vai tirar o refrigerante zero. Isso pode gerar até uma compulsão nela. Então é de ir pra lá, uma latinha de vez em quando, em vez de ter uma garrafa em casa, aí você toma a latinha, ficou satisfeita, show. E aí vai diminuindo gradativamente. Tá. Tonton, independente do jejum, a minha refeição tem que terminar às 19 horas da noite? Aí depende em que nível de jejum você está. Se você é iniciante, se você é intermediário, se você é avançado. Eu já sou avançado há algum tempo, então tem vezes que eu acordo mais tarde num dia, nesse dia, por exemplo, não treino, e quando eu vejo, eu só vou comer muito tarde. Aí eu não preciso terminar no outro dia anterior tão cedo. Acontece às vezes de eu sair com a Mel e a gente vai lá comer uma pizza, uma versão sem glúten lá que eu gosto, e a gente terminou de jantar às 10 horas da noite. Você vai fazer bem mais tarde no outro dia. Se você puder ter essa flexibilidade, show. Porque emergências acontecem. Claro, e aí você tem que estar preparado para isso. Aí você só estende um pouco no outro dia. Perfeito. Uma outra pergunta: cannabis medicinal quebra jejum? Não, eu uso muito óleo de CBD por causa do autismo, que não tem nada de THC, só canabidiol, CBD, e geralmente ele é num veículo oleoso, né, que você pinga as gotinhas sublingual, e ele não tem um valor calórico significativo. Mesmo que o veículo seja azeite de oliva, não quebra jejum. Tá. Uma outra pergunta, que eu não sei se eu fiz, eu vou fazer só que eu desencargo: café preto quebra jejum? Café preto, aquele café que você pega solúvel ali, ou que você passa, não quebra o jejum. Só que café preto, pessoal, não é uma coisa muito interessante, porque o café bom e saudável é um café de torra média, que ele tem uma cor mais marrom, mais caramelo. Aquele café preto, ele é um café de péssima qualidade, que ele foi torrado para esconder todas as impurezas. Tipo um pilão da vida ruim. Ela tava pilão, se ela fez, ela fica mal. Chá quebra jejum? Chá, dependendo da onde tá vindo o chá, pode quebrar o jejum. Chá natural, tipo de chá. Não, o chá das plantas não quebra o jejum, mas tem gente que adora fazer chá da maçã. Aí você pode fazer o chá com a casca da maçã, mas tem gente que põe a maçã inteira. Minha mãe adora fazer chá da maçã inteira. Sim, aí quebra o jejum. Nunca tomei, você acredita? Tem alguma alternativa que eu posso usar para, no meu começo de jejum, já não sentir dor de cabeça? Para quem às vezes está vindo de uma alimentação errada e muito provavelmente vai sentir. Tem algo para ser feito? Tem. Eu e a doutora Vivian trabalhamos muito com os óleos essenciais para isso. O óleo essencial de hortelã-pimenta e o de lavanda juntos. A pessoa põe uma gotinha de cada, um pouquinho de óleo de coco e passa na região que costuma ter dor de cabeça. Geralmente fazendo isso já some a dor de cabeça. Só que, gente, lembrando de uma coisa: se você tiver, é porque você está vindo de uma alimentação errada. Exato. Você não vai ter dor de cabeça no decorrer do jejum. Não existe. Não existe. Uma pessoa que já vem adaptando, Dri, e que já vai evoluindo no jejum e que já está com uma alimentação melhorada, longe do ideal, mas melhorada, se essa pessoa tomar bastante água e estiver seguindo as coisas corretamente, ela não vai ter dor de cabeça. Se tiver, aí alguma sensibilidade alimentar muito específica que a gente descobre, né? É muito comum amendoim, castanha de caju, castanha do Pará, às vezes a clara do ovo, soja. Aí a pessoa também tem que ter o bom senso de observar: peraí, eu já reparei que independente do jejum, quando eu como esse alimento, eu sinto uma dorzinha. Aí a pessoa precisa ter esse cuidado. Mas até nesses casos, o óleo de hortelã-pimenta e de lavanda conseguem melhorar a dor. Tá. E agora, para finalizar, uma coisa que acontece comigo, que vai acontecer com você em algum momento, que você me ensinou, que para mim foi uma liberdade, quando bate aquela vontade de comer uma sobremesa, um doce. Eu tô começando o jejum, tô viciada de um açúcar. Qual é o momento que eu posso comer uma? Pós-almoço. Sempre. Pós-almoço ou pós-treino. Os dois melhores momentos. Pós-almoço, porque você tem toda a comida do almoço, então você vai retardar aquele efeito da glicose, do açúcar entrar rápido. E no pós-treino, porque de fato você pode estimular uma absorção maior ali de carboidrato, de açúcar para o corpo. Então, ou pós-almoço de sobremesa, ou pós-treino. E aí, a gente poderia botar uma colher de mel, para quem gosta de algo muito doce, uma tâmara, uma laranja, uma banana com um pouquinho de mel, que fica uma delícia. Nunca um brigadeiro.
Pois é, quando a gente entra nos doces industrializados, que aí você já usa açúcar, leite condensado, né, açúcar refinado e várias outras coisas, aí você acaba não tendo a melhor opção do mundo em termos de nutrição. Não que o brigadeiro fosse proibido, mas também se ele fosse ser colocado na sobremesa do almoço ou no pós-treino, seriam os menos piores. Agora, uma pergunta, por que o açúcar faz tanto mal para o ser humano? Porque as pessoas que consomem o açúcar branco, elas basicamente têm uma caloria vazia ali. Porque aquele açúcar que já foi um açúcar mascavo, em Portugal às vezes a gente chama de açúcar negro, açúcar moreno, aquele açúcar ele está escuro porque ele é rico em nutrientes. Então ele é super benéfico por causa daquela cor que ele está, rico em nutrientes. Quando você deixa ele branquinho, você está refinando, você está empobrecendo ele. E esse açúcar branco refinado, ele não foi só extrair dos nutrientes no processo, mas ele teve substâncias para branquear ele também. Então ele tem substâncias químicas prejudiciais para a saúde. Agora, um ponto aqui é açúcar mascavo, açúcar demerara, açúcar branco, açúcar de coco, todos vão ter as mesmas calorias. Então você engorda igual. Só que o branco você come muito mais e ele te agrega zero. Os outros têm alguma coisinha ou outra que agrega, mas mesmo assim é sempre usar com moderação. Na minha humilde opinião, as pessoas deveriam trocar açúcar por mel. Mel é muito mais rico, tem muito mais nutrientes e você acaba usando uma quantidade muito menor. Perfeito, muito obrigada. De nada. Espero que vocês fiquem satisfeitos. Assistam quantas vezes vocês quiserem. Quantas vezes você vai ter dúvidas, você vai voltar aqui nesse lugar de dúvidas para poder tirar. Obrigado.